Desde o final do ano passado eu comecei a avaliar ali as minhas ações dentro do meu negócio, dentro do meu projeto. Comecei a questionar, comecei a refletir sobre algumas ações que eu estava fazendo e decidi como objetivo para 2025 trazer o meu conteúdo, centralizar minha comunicação no YouTube. E de lá para cá eu tenho trabalhado nisso. Se você está acompanhando aqui, você tem visto essa construção. Então eu quero compartilhar aqui a minha tela, já estou compartilhando a tela aqui com você. E aqui eu vou me puxar para a esquerda, né, para poder mostrar aqui para você. E primeiro eu fiz esse vídeo falando sobre metas, né, sobre planejar, e aí eu planejei ali durante os meus primeiros 3 meses esse projeto que eu tô te falando. Depois que eu entendi esse meu objetivo lá no final do ano, decidi o que eu queria fazer em 2025, aí eu comecei a focar em criar uma rotina para me permitir viver esse objetivo, para me permitir no dia a dia conquistar isso. E aí eu fiz esse vídeo como que eu tô criando uma rotina que funciona para mim. E ali eu mapeei qual seria a rotina ideal para que eu conseguisse o resultado que eu tô querendo. Depois do vídeo onde a gente falou ali sobre rotina, eu fui atrás de um método de estudo que fosse mais efetivo para o meu objetivo, que é compartilhar conteúdo, que é criar conteúdo, além de adquirir o conhecimento, além de ir criando aqui os meus materiais e criando coisas que depois podem acabar virando produto, podem acabar virando um livro, não sei. Então eu fiz esse conteúdo sobre o ultraaprendizado, fazendo uma análise aqui do método que foi explanado ali pelo Elton Luiz, que é um cara que eu acompanho aqui, ficou bem legal esse vídeo. Eu aproveitei para ir estudando ao mesmo tempo que eu ia compartilhando com você ali os insights. E aí agora a ideia é a gente colocar todo esse conhecimento que a gente buscou, esses estudos, esses aprendizados, dentro de um método para a gente criar ali um cronograma de autoaprendizado, né? Para a gente conseguir escolher o que a gente vai estudar e colocar ali um plano para fazer isso acontecer. A composição desse método de estudo que eu acabei aqui chegando, né? Olhando para essas coisas, eu vou dividir com você em duas partes. A primeira parte é falando de estrutura, falando de planejamento, de organização do seu autoaprendizado, o que você vai estudar, como é que você vai fazer isso. E o segundo vídeo que vai sair amanhã é um vídeo falando sobre o método propriamente. O que a gente vai fazer ali no dia a dia para a gente conseguir avançar dentro do objetivo de estudar mais, para poder cumprir o meu objetivo maior, que é centralizar a minha comunicação aqui dentro do YouTube para poder compartilhar cada vez mais conteúdo de valor aqui com você. Beleza? Então tô aqui, vou chavear aqui para o Notion. Estou aqui no Notion, onde temos um título aqui, temos uma página com uma estrutura onde eu vou passar aqui com você e vou apresentar como é que eu criei essa estrutura, como é que eu vou aplicar na prática e que você consiga também olhar, ver o que faz sentido aí para a sua vida, para você organizar os seus estudos, criar aí a sua estrutura para você poder correr atrás daquilo que você deseja conquistar. Fechou? Vamos lá. Primeiro passo aqui que eu trouxe aqui dentro é objetivos de estudo. É muito importante, por quê? Porque sem objetivo você acaba chaveando, cada hora você vê uma coisa que parece interessante e você fica pulando de um tema para o outro. E você não cria uma árvore de conhecimento que vai fazer sentido para aquilo que você quer como objetivo. Acaba que tem várias coisas que são interessantes que a gente acaba se envolvendo, mas que na verdade não tem a ver com aquilo que a gente quer construir. Então vou abrir aqui o campo de objetivo e aqui o que eu coloquei, né? Aqui basicamente eu defini quais são os temas, os assuntos que eu quero estudar ao longo desse meu período de estudo, que é um projeto que eu estou criando de 2 anos de duração para eu estudar 1 hora por dia, de 5 a 7 vezes por semana. Beleza? E aí aqui ó, inclui os temas que eu estou querendo estudar, então gestão do tempo, produtividade pessoal, planejamento estratégico pessoal e profissional, organização pessoal e minimalismo digital, gestão de hábitos, ferramentas e sistema de produtividade. Não vou ficar lendo todos, mas está aqui todos os temas que eu tenho interesse em estudar. Então o primeiro passo que você precisa dar na prática é você definir qual que é o seu objetivo, o que você quer aprender. Para que você quer aprender aquilo? Então, no meu caso, eu quero aprender para eu compartilhar e centralizar o meu conteúdo no YouTube e eu quero aprender esses assuntos aqui, essas coisas que eu listei aqui dentro do objetivo de estudo. Então, bem simples, bem rápido, bem direto, sem enrolação. Vou fechar o passo 1 e já vou para o passo 2 aqui, que é você organizar esses temas que você definiu ali no passo 1 em subtemas, subcategorias. Você vai organizar em tópicos. Eu abri aqui. Então, qual que é a ideia, né? Já falei, né? Dividir os temas em tópicos menores, que vai ser mais fácil de você estudar, mais fácil de você gerenciar. E aí o lance é você anotar tudo, tudo, tudo. Quanto mais detalhado é melhor. Por quê? Porque aí você vai saber exatamente o que você quer estudar dentro de cada tema. Eu vou te mostrar como é que eu fiz aqui e você vai entender do que eu estou falando.
Então vou chavear aqui, ó, para uma outra tela aqui, que eu fiz o mapeamento aqui da minha faculdade pessoal. Então se liga aqui, né? Isso que é muito legal do Notion, mais para frente a gente vai falar de ferramenta, mas aqui, ó, se você olhar, tá todos os temas ali que eu coloquei ali nos meus objetivos de estudo. E aí quando eu entro aqui, por exemplo, em gestão do tempo e produtividade pessoal, eu tenho aqui, ó, uma organização sobre esse tema para que eu possa ir estudando. Então o que eu quero saber sobre gestão do tempo e produtividade pessoal? Eu quero saber fundamentos da gestão do tempo, métodos de gestão do tempo, priorização de tarefas, planejamento diário e semanal, redução da procrastinação, delegação e automação de tarefas, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e por aí vai. E aí eu vou voltar aqui para você ver os demais temas. Ó, eu cliquei aqui errado, mas vou voltar aqui na setinha. Então eu fiz isso para todos os temas. Eu entrei aqui no nível de categoria, então eu tenho o meu tema, aí eu tenho uma categoria que é o Fundamentos do Planejamento Estratégico, e eu coloquei aqui os 5 primeiros temas que me veio na mente sobre esse assunto que eu quero estudar, que eu quero aprender mais, que vai ser importante para eu compor as minhas peças de conteúdo, tanto as minhas peças aqui do YouTube, quanto Instagram, TikTok, um livro que eu venha criar, um curso, alguma coisa mais para frente. Então ter esse conteúdo mapeado e também estudar de maneira organizada esse conteúdo vai trazer muita qualidade para o meu trabalho. Então por isso que eu fiz todo esse mapeamento. E a ideia é que você faça isso. Pegue o tema, pega aí de 5 a 10 categorias que você quer estudar, coisas que são um pouco maiores dentro do tema. Então aqui, ó, o exemplo de planejamento estratégico pessoal e profissional. Fundamentos do planejamento estratégico, que é aquela parte mais básica, o que é, para que serve, os benefícios. Aí depois você começa a entrar nas especificidades. Então aqui tem definição de visão e valores e missão, tem aqui estabelecimento de metas e objetivos, tem aqui ferramentas e modelos de planejamento estratégico, onde a gente vai entrar em alguns métodos. Então é bem legal. E aí, como que funciona isso daqui? Como é uma coisa que você já gosta, que você tem interesse, a tendência é que, estando organizado, você estude muito mais e muito melhor. Por quê? Porque você já vai ter as coisas, já vai se preparar ali, vai deixar os materiais preparadinhos para você no dia a dia, na prática, só sentar e estudar, só executar. Beleza? Mostrada essa parte aqui, eu vou voltar aqui na nossa tela aqui do nosso vídeo, onde a gente está criando aqui o nosso método. Na verdade eu já criei, né? E agora eu estou compartilhando aqui com você como que eu vou agir, como que eu organizei as coisas que eu vou estudar aqui e qual que vai ser a estrutura que eu vou aplicar para você se inspirar. E se você quiser aplicar ou se você quiser modificar, até recomendo que você olhe para a sua vida, para o seu estilo e faça adaptações. Então bora seguir em frente aqui. Vou para o passo 3, que é separar tempo. Separar tempo, e aqui no meu caso, eu já separei tempo. Isso aconteceu nesse vídeo aqui, ó, onde a gente estava falando sobre como estou criando uma rotina que funciona para mim. E ali eu defini toda a minha rotina de todas as minhas atividades, não apenas de estudo. Então eu dediquei ali para mim 1 hora de estudo. No seu caso, olha para a sua vida, olha para a quantidade de compromissos que você tem, para a quantidade de tempo que você tem e pode dedicar para essa atividade e define aí uma rotina. Quantidade de dias na semana e quantidade de horas que você vai estudar. Amanhã vai sair o vídeo aqui no canal falando sobre método, como é que você vai estudar na prática. Eu criei 2 estruturas aqui para mim, um método para estudar em 1 hora e um método para estudar em 2 horas. Então, quando eu tiver mais tempo, eu vou aplicar esse método mais robusto. Quando eu tiver menos tempo, eu vou aplicar um método mais enxuto. Então aqui, ó, sem segredo, passo 3 é separar tempo para você estudar. Aqui o passo 4 fica um pouquinho mais complexo, tem um pouco mais de informação, mas vamos lá, vamos olhar aqui o nosso passo 4, que é planejar. E eu vou te explicar da onde que eu tirei essas coisas aqui. Você não vai ficar voando, viajando, falando, ah, o Caco pegou isso daí da cabeça dele, saiu escrevendo qualquer coisa aí e pronto. Tá aí o método dele e agora ele quer ensinar para os outros. Não, isso daqui eu peguei justamente do estudo lá do conteúdo do livro Ultra Aprendizado, que se você não viu o vídeo, é esse vídeo aqui, ó, que tá aqui no nosso YouTube. Então é esse vídeo aqui, ó, onde eu analisei o vídeo do Elton falando sobre o método. E aí o que a gente fez, né, quando a gente estava ali assistindo esse conteúdo e estudando junto? A gente criou essas anotações aqui, né, sobre o método do livro Ultra Aprendizado. Ali falando, o Elton falando sobre o livro. Então a gente foi criando aqui e eu usei isso daqui, esse estudo como base para eu criar ali a minha estrutura. Então vamos voltar aqui no nosso conteúdo e aí eu vou te mostrar aqui o que eu coloquei.
Então, planejar. Aí coloquei aqui alguns tópicos. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui é estudar 5 vezes por semana, 1 hora. Pelo menos 5 vezes, né? De 5 a 7 eu coloquei. Eu sei que vai ser impossível estudar todos os dias, por isso que eu coloquei de 5 a 7. Aí o segundo ponto aqui, a gente tem que selecionar de 3 a 5 principais livros de cada tema. E aí quando a gente está falando de tema, a gente está falando desses temas aqui, ó. Vou voltar aqui, né? A gente está falando dos temas principais. Então é você selecionar aí de 3 a 5 livros de cada tema, de cada assunto que você quer aprender. Ah, não sei qual que é o livro que fala sobre o assunto. Vai no Google, pesquisa lá. Principais livros sobre procrastinação, principais livros para iniciantes em programação, principais livros para iniciantes no Notion. Então é você pegar de 3 a 5 livros para cada tema aqui. E aí, se você não tem muito tempo, pega 2 livros, pega um livro, pega 2 pelo menos, né? É mais interessante do que pegar um. Por que 2? Porque aí você compara 2 pessoas falando sobre o mesmo assunto e aí você começa a ter opiniões, pensar criativamente, juntar as 2 ideias e criar o seu jeito. Então pega pelo menos 2 aí de cada assunto se você não tiver muito tempo. Aqui no meu caso, eu vou de 3 a 5, porque é um projeto de 3 anos, ou de 2 anos, perdão. Eu falei aqui 3, mas é 2. É um projeto de 2 anos que eu vou fazer ali de estudo diário. Então eu coloquei aqui 3 a 5 livros de cada tema. E aí conforme eu for avançando, que eu for fazendo o acompanhamento ali, o avanço, né, vendo como é que estão andando as coisas, eu posso olhar para essa minha meta ali e ver se eu fui muito ambicioso ou se eu fui ali meio que medroso, né? Ah, não sei se vai dar tempo, vou colocar pouco material. Então eu posso ir olhando à medida que a gente vai ali progredindo dentro dos estudos e ajustando. Beleza? Aí vamos aqui para o terceiro tópico, que é com base em uma leitura inspecional. O que é leitura inspecional? É você pegar o livro e você dar aquela leitura, aquela varrida por cima. Dá uma olhada ali nos capítulos, dá uma olhada ali no prefácio, na introdução, no que as pessoas estão falando sobre o livro. E aí você decide se você vai realmente ler aquele livro. Então aí você vai avaliar o conteúdo e a linha de pensamento do autor nessa leitura inspecional. E também o que tem ali dentro, né? Se é realmente as coisas que você está querendo aprender. E aí, depois que você fizer isso, você vai escolher as pessoas que você realmente vai querer ler. Então, ainda que você vá ler menos coisas, escolhe aí 5 livros e aí você dá uma olhada ali por cima, dá uma leitura ali de 15, 20, 25 minutos por cima do livro e aí você escolhe os que você realmente vai querer estudar. E aí aqui a gente vai para o nosso quarto passo dentro do passo 4, que é planejar, que é fazer a nossa leitura sintópica. O que é essa leitura sintópica? É uma leitura completa do livro onde você vai anotar os principais pontos ali em tópico, porque a ideia dessa leitura é que você forme uma opinião sobre o assunto, que você tenha ali argumentos para você começar a pensar por conta própria. Então você vai fazer essa leitura sintópica dos livros que você escolheu. E aí, qual que é o lance? Para mim aqui, os materiais, a leitura, completar a leitura desses livros vai ser o meu objetivo. Por quê? Porque esse é um dos pontos que o Scott Young compartilha lá no livro Ultra Aprendizado, que é você documentar o seu projeto. Então, como que eu vou documentar? Como é que eu vou saber se eu estou avançando? O material vai me dizer se eu estou indo na direção certa. Então, se eu estou conseguindo avançar, estou conseguindo ler, estou conseguindo estudar, estou conseguindo entender, isso vai acabar me dizendo ali que eu estou avançando dentro do meu projeto, que está funcionando, que está indo bem, beleza? Então aqui, ó, o nosso próximo tópico aqui é o projeto, né? A gente definiu o projeto é de 2 anos, como eu tinha te falado, o estudo diário de 1 hora por dia, então 5 vezes por semana, de 5 a 7, e aí depois de você selecionar os materiais, o lance é você criar algumas pequenas metas ali, alguns prazos que você pode criar. Aqui você pode criar tanto prazos ali que você vai colocar o prazo lá no final do ano, por exemplo, e você vai correr para você cumprir, ou você pode simplesmente criar um prazo que você vai ali criar pequenos prazos, né? Então, em 1 mês eu pretendo ler um livro por mês. E aí você vai ali acompanhando o seu progresso. Então tem esses 2 jeitos. Eu particularmente prefiro esse jeito de criar pequenos objetivos. Então eu pretendo ler ali 2 livros por mês e se eu conseguir ler mais, ok, beleza, vai ser maravilhoso porque eu vou acelerar o projeto. Mas se eu não conseguir, tá tudo certo. Eu posso ir ajustando, posso ir adaptando, posso ir movendo ali os prazos, mas sempre ali me forçando a seguir o processo, a realmente colocar em prática aquela 1 hora diária de estudo. Beleza? E aí, lembra que eu falei aqui sobre documentação de projeto? Então, o que é documentação de projeto? É como é que você vai saber que você está avançando, que você está indo em direção àquilo que você quer.
No meu caso aqui, ó, eu vou fazer a documentação por currículo. Então vou escolher ali os materiais. Da onde você está tirando isso, Caco? Documentação por currículo? É porque você não assistiu o vídeo falando sobre o estudo ali, o método que o Elton apresentou do livro Ultra Aprendizado. Que ele fala aqui, ó, por exemplo, ele tem aqui documentação de projeto, onde ele fala que você tem alguns jeitos de você documentar, né? Então, se você não assistiu, volta lá no vídeo, que é este vídeo aqui, ó, vou mostrar de novo, hein, para você não falar que eu não estou mostrando. Explorando novos jeitos de estudar, e aqui ele fala sobre o método de documentação de projeto. Beleza? Vamos voltar aqui no Notion. No meu caso, eu decidi que eu vou fazer a documentação do meu projeto pelo currículo, então definindo ali quais são os materiais, de 3 a 5 livros, ali os melhores livros de cada assunto, e vou completar essa lista de leitura. Então, meu próximo passo natural é ir buscar esses materiais que eu vou usar aqui para o meu estudo. Então, eu já estou criando aqui a minha rotina, a minha estrutura. Vou falar com você amanhã aqui sobre o método do dia a dia ali, como aplicar o processo de estudo na prática. Mas agora o próximo passo aqui é eu ir buscar esses materiais. Alguns eu já tenho mapeado alguns livros que eu quero ler, que cobrem alguns assuntos, porque tem isso também, pode acontecer aí com você, de você pegar um livro que ele cobre mais de um assunto. Por exemplo, um livro que ele fala de produtividade, fala de procrastinação ao mesmo tempo. Então ali você já consegue meio que estudar os dois assuntos junto. Então beleza, vamos aqui, no dia a dia vamos definir objetivos da semana e quebrar em poucas tarefas diárias. Isso daqui do dia a dia a gente vai falar mais profundamente no vídeo de amanhã, que já falei aqui 2 vezes, né? Só para você não perder. E se você não conhecia o meu trabalho, caiu aqui de paraquedas, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder a sequência aqui desse vídeo, né? Que na verdade não é sequencial, mas que tem tudo a ver, estrutura mais processo prático do dia a dia, né? Hoje estrutura, amanhã processo prático do dia a dia, mão na massa, como fazer. Então vamos dar sequência aqui. Vamos falar de ferramenta, vou fechar aqui o passo 4 e aí aqui ó, vou abrir o passo 5, que é ferramenta. Não preciso nem falar para você, né, que eu recomendo essa ferramenta, que inclusive eu estou flutuando aqui em cima dela, que é o Notion, que você pode criar uma página para cada tema, dentro dessa página listar os tópicos, você pode ali colocar tudo centralizado, que é muito isso que eu te mostrei aqui, ó, nessa página que eu criei chamada Faculdade Pessoal, onde eu fui organizando aqui, ó, o meu tema que eu quero estudar, então gestão de projetos pessoais e profissionais, e aqui eu fui criando subtemas, né, planejamento de projetos, e aí dentro de cada subtema eu fui criando aqui umas perguntas que eu quero responder, coisas que eu quero estudar. Isso daqui serve como base. Por quê? Porque quando eu começar a realmente estudar esse assunto, entrar aqui nesse primeiro tema, eu vou acabar pegando ali outros temas, outras ideias de coisas que eu quero ler e vai agregando no meu estudo. Então percebe, é uma jornada muito legal, você vai ali adquirindo conhecimento e é muito bacana porque você está estudando coisas que você realmente gosta. Então eu recomendo que para você fazer isso, pega coisas que realmente você tem muito interesse de aprender e que também, se for possível, você tem interesse de passar esse conhecimento para alguém e você vai entender o porquê. Beleza? Então, ferramenta, cara, Notion. Por quê? Porque dá para você se organizar. Amanhã eu vou falar sobre várias estruturas que o Notion ele permite a gente usar, que eu vou usar aqui. Já separei algumas estruturas. Vou usar o método Zettelkasten, vou usar Pomodoro. Então amanhã eu vou mostrar para você aqui como que o Notion vai ajudar nesse projeto. Beleza? Vou voltar aqui na nossa página. E aí vamos avançar aqui, ferramenta Notion, não vai em outra, por quê? Porque aí você vai precisar de mais de uma ferramenta e aí vai começar a confusão, o samba doido, fica metade das coisas de um lado, metade do outro. E agora vamos aqui por passo 6, avaliação e ajustes. Eu vou usar exatamente a estrutura recomendada ali pelo livro Ultra Aprendizado que o Elton transmitiu no vídeo, que é essa estrutura aqui, que é 5 minutos no final de cada dia, para você avaliar o que deu certo, o que não funcionou dentro da sua rotina de estudo, dentro dos seus planos, e 15 minutos toda semana. Isso daqui eu vou fazer junto com o planejamento da minha semana, com a definição da meta da próxima semana, o que eu vou estudar, os materiais. Então vou olhar também e responder o que deu certo e o que deu errado. O que eu pretendo mudar, tem alguma coisa que eu preciso ajustar dentro do meu processo ou as coisas estão fluindo conforme eu havia planejado. Normalmente você vai precisar fazer alterações, vai precisar fazer adaptações, porque cada um funciona de um jeito
Isso daqui eu já tenho praticado, mas sem uma organização, sem um processo definido, né? E agora a ideia é melhorar a qualidade do meu estudo, definindo um processo e tendo exatamente o que fazer e como fazer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, lembrando aqui que amanhã tem vídeo falando sobre o processo prático, a mão na massa ali, como é que eu vou fazer para estudar ali na prática. E vou trazer duas estruturas para você, uma estrutura de 1 hora de estudo e uma estrutura de 2 horas. Então, se você ainda não está inscrito aqui, aproveita agora, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder os vídeos que eu trago aqui toda semana. Gestão, estratégia, planejamento, organização, só assunto top para você organizar a sua vida e conquistar aquilo que você deseja. Se você gostou da ideia, curtiu a iniciativa, deixe seu curtir, vai ajudar demais o meu trabalho, vai ajudar esse vídeo a chegar ainda para mais pessoas, vai ajudar mais pessoas a se organizar e conquistar aquilo que desejam e, consequentemente, a gente vai aos poucos influenciando as pessoas para que o mundo se torne um mundo menos carrancudo, menos fechado, as pessoas menos infelizes, bravas, com aquelas caras de má. Então a gente consegue aos poucos ir implantando esse pensamento de se aproxime das coisas que você gosta, se envolva com aquilo que você gosta. E por quê, né? Porque ali é onde está o seu brilho, é onde você quer colocar o seu tempo, é onde você vai se sentir útil, é onde você vai ver realmente o poder do seu trabalho e como isso influencia na vida das outras pessoas. Eu sou o Caco, esse é o canal Sou Estrategista, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução, agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo, amanhã, tamo junto, valeu!